Tutorial do dia dessa segunda-feira. Pois é, eu sei que eu fiquei devendo para vocês nesse final de semana, mas assim, foi um pouco difícil para trazer vídeo para vocês, gravação. Não nego para vocês que o fato de trabalhar sozinho às vezes é um pouco puxado, tá? Então pretendo logo arrumar alguém para estar me ajudando para não deixar vocês na mão, tá? Já são 4 anos que a gente faz esse conteúdo de domingo a domingo. E nos últimos dias eu tive mais cansado, o escritório deu mais trabalho, a empresa de exportação e imigração acaba que a gente precisa dedicar um pouco mais, mas voltamos, né, para trazer conteúdo de qualidade, tá? Hoje, dia 28, segundona, dia de trabalhar para a Janja poder viajar. E vamos para cima, né? A gente tem muita matéria. Tem essa aqui do Marco Rubio que, meu amigo, né? Essa aqui é de arrancar o dedão do pé, né? Porque eu tô vendo uma investida aí muito grande do Donald Trump contra, né, o bigodudo do Maduro. E aí a forma que o Donald Trump especificou, né? A forma que o Donald Trump classificou o regime da Venezuela dessa vez mostra que pode ser que ele esteja disposto, né, a tomar algumas medidas um tanto quanto mais sérias. Outro tema que nós vamos discutir aqui também é sobre um cálculo político do governo Lula, tá? E aí, falando sobre possível prisão do próprio Bolsonaro, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. É óbvio que a nossa novela preferida não vai ficar sem nenhum capítulo, né? O governo Lula tenta comprar briga depois que o Donald Trump confirmou que realmente as taxações virão, né? O secretário do Donald Trump cravou a informação de que a sanção vai chegar, né? A oposição já fala em custo Moraes, né? O quanto que a existência do ministro Alexandre de Moraes custa para os cofres públicos, né? Com esse tarifaço, já entende que a hipótese do tarifaço é culpa, né, do Donald Trump, do Alexandre de Moraes, que o Donald Trump está aplicando, e do Lula, né? E aí já estão falando que a oposição vai ter uma pauta única agora, que já não é mais anistia, é impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A imprensa já entende que a lei magnífica vai chegar com pressão, né, com sanções muito pesadas, e aí, né, nós vamos falar também do impacto que essa sanção está dando, né, no cenário político para 2026 e aí dentro da própria direita, tá bom? E vamos entender tudo isso nesse editorial. Então, esse é o nosso Café com Política. Muito obrigado pela confiança e pela credibilidade. Para vocês que nos acompanham, buscam um canal de credibilidade, que, sabe, sempre traz conteúdo com seriedade para vocês, cogite se inscrever no canal e ter aí, né, sempre notícia relevante chegando para vocês. Combinado? Vamos para cima? Vamos de informação? Então vem comigo, que eu sei que você está aqui por isso, tá bom? Bora para cima. Vamos começar com essa matéria do Marco Rubio, tá? É o seguinte, o Marco Rubio resolveu comprar briga com o Maduro. Poder 360, essa matéria. O Maduro não é presidente da Venezuela. Seu governo é ilegítimo. É a própria mensagem do secretário falando em nome do país, falando em nome dos Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, figura que ficou notoriamente conhecida, principalmente, né, pela sua linha dura contra socialistas, né, contra a esquerda. O Marco Rubio também, né, por ter anunciado sanções contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes, o Marco Rubio divulgou um comunicado, né, ontem, no domingo, dizendo que ele condena o regime venezuelano e que o Nicolás Maduro, né, líder da esquerda, tem que cair. Abre aspas, né? Ele falou o seguinte, ó. Um ano depois do ditador Nicolás Maduro desafiar a vontade do povo venezuelano ao se declarar vencedor sem fundamento, os Estados Unidos permanecem firmes em seu apoio inabalável à restauração da ordem democrática e da justiça na Venezuela. Mas esse não foi o principal ponto, né, da publicação do Marco Rubio que mais chamou a atenção. Vários jornais internacionais, hoje no mundo militar, né, também publicou aqui falando
sobre a repercussão da publicação do Marco Rubio sobre o Maduro, né? O trecho mais importante que o Marco Rubio publicou é esse aqui, ó. Abre aspas. Maduro não é o presidente da Venezuela. Seu regime não é o governo legítimo, ou seja, repudiamos qualquer ato e ação do próprio Maduro. E se qualquer ação for feita contra o Maduro, não estamos violando soberania nenhuma porque não estamos indo contra um governo legítimo. Ele escreveu além. Ele continuou dizendo o seguinte: Maduro é o chefe do cartel de Los Soles, uma organização narcoterrorista que tomou posse de um país. E ele está sendo indiciado por tráfico de drogas para os Estados Unidos. Pois é, o secretário Marco Rubio falou do indiciamento do Maduro agora. E foi além. Matéria do Metrópolis agora. Estados Unidos dizem que, abre aspas, o regime criminoso de Maduro não durará para sempre. Em uma publicação no X, agora a embaixada, não foi o Marco Rubio, a embaixada dos Estados Unidos na Venezuela se dirigiu ao povo venezuelano e afirmou que o regime do presidente Maduro e o seu regime criminoso não vão durar para sempre. A postagem foi feita logo depois da postagem do Marco Rubio, né? Escreveram o seguinte: ao povo venezuelano, Maduro e seu regime criminoso não durarão para sempre, e a terra de Bolívar voltará a ser democrática e livre, postaram os representantes norte-americanos. Mostrando uma nova sinalização, uma nova postura, agora muito mais combativa do governo norte-americano e do Donald Trump. O governo do Donald Trump, o que a gente entende dele hoje, é que ele chegou pro tudo ou nada, né? Acabou aquela historinha de falsa diplomacia. O Olavo de Carvalho, ele já dizia o seguinte: a partir do momento que você, como um governo de direita eleito, se preocupa em convencer a esquerda, se preocupa com o posicionamento da esquerda sobre o que você está fazendo, o seu governo já é um fracasso. Ele falou isso contra o Bolsonaro, tá? Você pode concordar ou não concordar com o Olavo de Carvalho, mas o Olavo de Carvalho falou o seguinte: olha, o Bolsonaro, quando ele entrou, ele deveria ter ido para cima da esquerda e eliminado a esquerda do Brasil, caçando os crimes, todas as medidas criminosas contra o Supremo Tribunal Federal. A fala do Olavo de Carvalho é que o Bolsonaro tinha que ter ido contra o sistema. Em vez disso, o Bolsonaro tentou ir para a economia, jogar para o colo do Paulo Guedes, convencer a esquerda que ele era melhor do que a esquerda. E esse é o motivo do fracasso do governo Bolsonaro, que chegou ao fim, né, da forma tão deplorável que foi, né, com o STF indo para cima dele. Hoje, você pode gostar muito do Bolsonaro, eu sei que você gosta, mas hoje, né, aquilo que o Bolsonaro está tendo não é vida, né? Não é vida. O cara tá com uma tornozeleira eletrônica, sem mensalão, sem petrolão, sem nada. O filho tá fugido do Brasil. O outro, né, o Flávio Bolsonaro, eu cito o nome. Flávio Bolsonaro, para mim, é um curvado ao sistema, né? O Carlos Bolsonaro não pode abrir a boca. Isso é vida, né? Então, a minha visão é de que o Olavo estava certo. E o Donald Trump entendeu isso. Esse negócio de 4 linhas da Constituição. Tanto é que ele fez uma postagem, vou até falar disso no próximo editorial, talvez, com vocês. Fez uma postagem, né, feita com inteligência artificial, de carros de polícia correndo atrás do Barack Obama. Ou seja, o que a esquerda está fazendo, o modus operandi da esquerda agir aqui no Brasil, ele vai fazer lá. Agora, ele está indiciando o Barack Obama por tentativa de golpe de Estado. O que estão fazendo com o Bolsonaro aqui, ele vai fazer lá. Ou seja, que 4 linhas da Constituição, que nada. Que ter diálogo com vocês, que nada. Eu vou fazer exatamente o que vocês fazem. E isso serve também para os países aqui na América do Sul. Então o Donald Trump não veio com brincadeira, não. O homem é doidinho de pedra, vocês sabem disso. Ele não veio para brincadeira. Não é à toa que ele falou: Maduro, seu regime está caindo. Cara, para o Donald Trump entrar num embate com o Maduro, igual ele fez lá com o Irã, para mim pouco custa, tá? Para mim pouco custa.
Agora vamos falar do governo brasileiro, né? Olha essa publicação do Danúzio News aqui. Achei interessante a gente discutir essa matéria aqui. Olha só, cálculo político. O governo Lula evita a prisão imediata de Bolsonaro para não alimentar um discurso de perseguição. É o discurso que o Trump está falando. Mas por que o Trump está falando em discurso de perseguição? Ele tem identidade com isso, ele foi perseguido pela esquerda. E a esquerda não conseguiu, porque os bilionários viram que a esquerda ia tomar o poder demais e acelerar. Que o Biden já estava entregando o jogo, né? O Biden já não tinha mais capacidade de comandar nada. E que se o Biden ganha, né? O que eles iam fazer com os bilionários norte-americanos? Então eles viram que era necessário a direita regressar. E o Donald Trump voltou porque teve apoio de Elon Musk. E sem Elon Musk, hoje eu acho que o Donald Trump não era presidente, né? E aí o que acontece? O governo Lula, ele evita a prisão imediata do Bolsonaro, temendo que ela fortaleça a narrativa de perseguição, especialmente em meio às tensões e o tarifaço de Donald Trump. É óbvio que o Donald Trump vai acelerar se o Lula prender o Bolsonaro. O próprio Eduardo Bolsonaro falou, não se sabe o que o Trump vai fazer. Você acha que hoje o Supremo Tribunal Federal e o Lula não teme que, caso eles mandem uma prisão do Bolsonaro, o Trump não possa realmente radicalizar? Vem cá, você acha que essas cartas não estão na mesa? De que, se o Bolsonaro for preso, o Trump não possa declarar sanções ou até declarar uma guerra ao Brasil? Cara, todas as cartas estão sobre a mesa. Foi quem que falou? Foi o Paulo Figueiredo, que durante uma conversa com um cara do alto escalão, né? Não, foi o Eduardo Bolsonaro mesmo. Falou, all cards on the table, né? Todas as cartas estão sobre a mesa, ou seja, qualquer coisa pode acontecer. A estratégia busca evitar ruídos diplomáticos e instabilidade interna, com Lula orientando os ministros a se absterem de comentar sobre o caso. Ou seja, a ordem do Lula é que nem comentem sobre a questão da prisão do Bolsonaro. Mas o Lula não consegue manter a boca fechada. E aí vem essa matéria da Jovem Pan, publicada ontem, né? Domingo, na verdade, há 14 minutos atrás, essa publicação aqui, dá para você ver, 14 minutos atrás. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços informou no domingo que, por orientação do Lula, o governo vem buscando a negociação com a base em diálogo, sem qualquer contaminação política ou ideológica, ou seja, está sentindo a pressão do Trump. O governo diz que soberania é inegociável após Trump confirmar as taxas de 50%, mas que vai tentar dialogar com o governo Trump, que está tentando. Olha, ontem à noite, no domingo, o secretário de Trump cravou que o Brasil vai ser taxado no primeiro dia de agosto sem prorrogação. Esse aí que está na foto com o Donald Trump é o secretário de Comércio dos Estados Unidos, tá? O Howard Lutnick, tá? Howard Lutnick. Howard é do Harry Potter, né? Howard Lutnick. E ele afirmou ontem, no domingo, que, durante uma entrevista na Fox, que o tarifaço anunciado pelo Donald Trump vai acontecer em todos os países, incluindo o Brasil, que vai entrar em vigor já na próxima sexta-feira. O desespero é total. Segundo Lutnick, tá, um dos auxiliares mais próximos do próprio Donald Trump, não há mais espaço para prorrogação de prazo. As declarações foram compartilhadas, além da Fox News, na conta oficial da Casa Branca. Abre aspas, olha o que ele falou aqui. Sem prorrogação, sem mais períodos de carência. Em 1º de agosto, as tarifas serão definidas e elas entrarão em vigor. A alfândega começará a arrecadar o dinheiro, fecha aspas, disse o Lutnick, né? Apesar de descartar qualquer possibilidade de negociação, o próprio governo Trump falou, eu não quero negócio, não quero negociar nada. Após 1º de agosto, o secretário do Comércio indicou que nada impede que os demais países insistam em conversar com o governo dos Estados Unidos sobre a tarifa, tá? Mas diz que as pessoas podem falar depois que as tarifas vierem, mas que as tarifas chegarão a isso. Chegarão. E aí, né, o deputado Alex Brasil fez uma publicação dizendo que
que tudo isso, né, e aí é o discurso da oposição, é o custo Moraes. Ele falou o seguinte, abre aspas, o custo Moraes é a chaga que gangrena na economia brasileira, um tumor plantado pelo ativismo judicial de Alexandre de Moraes que esmaga empresas e espanta investimentos com sua caneta tirânica. O Banco do Brasil, antes motor do progresso, vê contratos desmoronarem porque ninguém confia num país onde o STF joga as leis no lixo. Até agora, Donald Trump, com sua voz estrondosa, exige que Moraes pare a caça às bruxas contra o Bolsonaro e opositores. Uma perseguição política descarada que envergonha a democracia. Enquanto Moraes se fantasia de guardião do Estado Democrático de Direito, o Brasil vira um pária global, com as fábricas fechando, desemprego explodindo e o capital fugindo para onde a toga não manda mais que o mercado. Olha só o trecho do vídeo aqui, onde ele tece essas críticas. Justamente esse diálogo entre importadores americanos e exportadores brasileiros, porque sim, as conversas continuam. Produtores brasileiros de ferro gusa, a matéria-prima para o aço, acompanham com apreensão a proximidade do início das tarifas. Há menos de uma semana para o prazo estabelecido por Donald Trump para o início da tarifação, importadores dos produtos nos Estados Unidos já anunciaram a suspensão de contratos com fornecedores do Brasil. Mas o cancelamento dos pedidos ainda não está na mesa, segundo o Fernando Varela. Ele é presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo. Ele disse ainda que empresários encaram a proximidade do prazo e a falta de resolução com temor e tensão. Alex Brasil, seu Publicação aí, crédito, né, Alex Brasil. Então, o que acontece? O Brasil já está começando a sentir, né, o peso das sanções e empresas já não estão mais, né, querendo contratos com as empresas brasileiras. Matéria da Gazeta do Povo, a Lei Magnitsky. Bancos que mantiverem contas de sancionados poderão ser punidos. A gente está falando isso há 3 meses. Que a Lei Magnitsky, ela está vinculada ao código SWIFT, né? É um modelo padrão de transferências internacionais usando o dólar, né, como base aí. E aí o que acontece, né? O que a gente pode levantar, né, de preocupação? As instituições financeiras, elas podem ser alvos. Você imagina, né? Porque assim, hoje a caneta do Alexandre de Moraes é a coisa mais poderosa que existe dentro do Brasil. Não existe nada mais poderoso do que a caneta do ministro Alexandre de Moraes. Aí, você tem um Banco do Brasil que resolve, né, descumprir a ordem do Donald Trump e manter uma conta ali do Alexandre de Moraes porque tem medo da caneta do Alexandre de Moraes fechar o banco do dia para a noite. Mas, se continuar com a conta do Alexandre de Moraes, o Donald Trump pode excluir o Banco do Brasil do sistema SWIFT. O que vai acontecer com todos os investidores que estão lá? Vai tudo quebrar. Instituições financeiras que mantiverem relações com pessoas ou entidades sob sanções dos Estados Unidos correm o risco de sofrer penalidades severas, incluindo a perda de acesso ao sistema financeiro americano. A medida se baseia na Lei Magnitsky, instrumento legal que permite sanções secundárias a bancos e empresas que façam negócio com alvos de punições determinadas por Washington. A regra atinge especialmente, olha só, operações em dólar e compromete vínculos com bancos sediados nos Estados Unidos. Pode ter grande impacto econômico para todos os envolvidos, inclusive para a própria, né, instituição financeira. Ou seja, se essas sanções chegam, meu amigo, o Brasil não vai conseguir se recuperar fácil, não. E aí tem um embate, né, pelo espólio de homem vivo, né, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro ainda está aí. E todo mundo brigando pelo espólio do Bolsonaro na presidência. Uma briga que está dando o que falar é a briga, né, do Eduardo Bolsonaro com o Ratinho Júnior e com o Tarcísio, né? Nessa aqui eu tô do lado do Eduardo, tá? Escuta o porquê.
Eduardo Bolsonaro afineta Tarcísio e Ratinho Júnior por evitarem falar da anistia. O que aconteceu, né? O Ratinho Júnior é do PSD, do Kassab, e o Tarcísio, alinhado de primeira linha do PSD, do Kassab. O deputado Eduardo Bolsonaro criticou duramente os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Paraná, o Ratinho Júnior, por não mencionarem a possibilidade de anistia aos chamados presos políticos durante negociações sobre o tarifaço americano. Em postagens no X, antigo Twitter, Eduardo acusou Tarcísio de enganar a população ao focar apenas na tarifa de 50%, sem abordar a crise constitucional e institucional e as cartas enviadas pelo ex-presidente Donald Trump, que ele considera essenciais para resolver o impasse. O que o Eduardo Bolsonaro falou? Falou que o Tarcísio foi hipócrita, tá? Por quê? Porque ele ignorou que as sanções do Donald Trump são por causa da perseguição ao Eduardo Bolsonaro. E que o Tarcísio trouxe só um discurso, né? Aqui em virtude das tarifas. Ignorou o que está acontecendo no Brasil hoje. Vou trazer um trecho aqui. É uma crítica, professora Paula Marisa, o crédito da matéria, tá? Eu sempre cito os créditos. Ela tem um canal no YouTube também. Já cheguei a ver postagens dela. Presa de 74 anos pelo 8 de janeiro, usa cadeira de rodas no cárcere. Morte de Clezão, preso do 8 de janeiro, completa um ano. E família segue pedindo justiça. Bem no meio, né? Tá aqui a postagem do Tarcísio. Escuta, e aí você vai ver por que ela tá no meio dessas duas matérias. A gente tem feito várias simulações e o efeito pode ser muito severo de fato, né? Do ponto de vista de economia, do ponto de vista de PIB, de massa salarial, do ponto de vista de emprego. Então a gente está vendo que isso pode trazer um efeito que pode variar de 0,3% a 2,7% do PIB. A gente pode estar falando de 44 mil a 120 mil empregos a menos. Isso eu estou falando só do cenário de São Paulo. A gente pode estar falando aí de uma perda de massa salarial de 3 bi a 7 bi por ano. Então, de fato, é muito impactante. Agora, o que me preocupa é o pequeno produtor de café, porque em cada contêiner que sai do Porto de Santos, sai lá um blend de vários pequenos produtores, cooperativados. Me preocupa uma empresa global como a Caterpillar, que fabrica, é uma das únicas plantas que fabrica toda a série de equipamentos e que exporta muito para os Estados Unidos. E aí uma empresa global pode desligar a chave aqui, ligar em outro lugar para fazer essa exportação, e isso traz um efeito na cadeia, porque tem as empresas que fabricam os aços planos, que fornecem para a Caterpillar. Me preocupa a Embraer, que manda os aviões executivos que são fabricados em Gavião Peixoto, manda os aviões da aviação comercial que são fabricados em São José dos Campos, e a gente está falando de impor um ônus significativo. A indústria da laranja tem uma estrutura própria, logística para isso, então o efeito é maléfico. O que a gente está fazendo aqui? Primeiro ponto, vamos liberar um crédito subsidiado, um crédito muito mais barato, né, com uma taxa de juros subsidiada, com 5 anos para pagar, com 1 ano de carência, para tentar dar um fôlego, tentar dar fluxo de caixa. Segundo, vamos fazer uma grande liberação de créditos acumulados de ICMS, e a gente está estudando outras medidas. Terceiro, estamos conversando. A gente está buscando parlamentares americanos, estamos buscando os contrapartes americanos, as empresas americanas, tentando pegar agentes do governo americano que possam sensibilizar para o tamanho do problema. Né? E estamos fazendo isso de uma forma profissional, de uma forma silenciosa, para ver se a gente consegue atenuar esses efeitos. Porque, infelizmente, hoje, a gente vive um momento onde se busca tirar proveito político de tudo, se busca dividir o país. E aí o Ronald Reagan tem uma frase que é célebre, né, e que é super importante, super atual para o momento que a gente está vivendo. A gente nunca vai fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. A gente nunca vai fortalecer o assalariado prejudicando o empregador. A gente nunca vai ajudar aqueles que precisam da ajuda permanente do Estado, fazendo o que eles deveriam também fazer. E é isso que a gente não pode aceitar. Esse cenário de nada pode estar acima do interesse nacional. E quando a gente fala em soberania, a pior agressão à soberania é a divisão interna. A divisão interna é o que enfraquece o país. Então, se a gente não botar a bola no chão, não agir como adulto e não resolver o problema, quem vai perder é o Brasil. E a consequência virá. E aí nós vamos trabalhar para que a consequência não venha. Vamos lá. Essa matéria do Metrópolis, né? E aí a gente precisa levar em consideração 2 pontos. Vamos falar como gente grande aqui, tá? Sem auê, sem oba-oba, tá?
O primeiro ponto que vocês precisam saber, tá? Eu concordo 100% com os discursos, né, de que primeiro tem que discutir a liberdade e a economia, né, ela não pode existir sem a liberdade. Afinal, quem é que vai investir num país onde, né, por uma briguinha com o juiz, ele manda bloquear uma outra empresa, como aconteceu com a Starlink, em relação ao X? Então, assim, é óbvio que o atentado contra as liberdades que acontece hoje no Brasil impacta demais a economia. Então, você falar só de economia sem entender o impacto do ataque às liberdades nessa economia é ser ingênuo demais. Então, a crítica do Eduardo Bolsonaro ao Tarcísio de Freitas é a seguinte: peraí, ô Tarcísio, tá falando só de economia por quê? Porque não existe economia no meio de uma ditadura. Alguém que fala em economia, né, lá em Cuba, lá na Venezuela, a economia lá vai bem, né? Então, assim, a crítica do Eduardo Bolsonaro é justa, muito justa. A crítica faz sentido. Afinal, a economia vai desandar. Agora, por que este momento não foi o momento adequado da crítica do Eduardo Bolsonaro? Você tem que entender o seguinte: quando você vai falar para crianças, você usa uma linguagem de criança. Quando você vai falar para políticos, você usa uma linguagem de políticos. Quando você vai falar para empresários, você usa a linguagem dos empresários. O Tarcísio, ele estava dando uma palestra lá na XP, né? Um local, um fórum de investidores. E aí tá todo mundo metendo pau no Tarcísio, né? Por causa da palestra dele não ter citado o 8 de janeiro, a palestra dele não ter citado a necessidade de anistia e que isso é culpa, né? Só resolveria com anistia ampla, geral e restrita. Não. Aqui eu já discordo, tá? Porque eu acho que o Tarcísio foi certo, era um discurso ali para empresários, ali não era hora dele politizar. Agora, ele foi crítico, dizendo, olha, isso aqui está acontecendo, a maior soberania que nós podemos ter é defender os interesses e as pautas nacionais, coisa que o governo atual não está fazendo. Então, cara, por causa deste discurso, entrar no embate com o Tarcísio, eu acho que é contraproducente. Amanhã, se a gente tiver só o Tarcísio e o Lula concorrendo e o resto todo mundo inelegível, eu ainda prefiro o Tarcísio. E aí você descer a linha no Tarcísio agora é contraproducente, tá? Concordo com o Eduardo sobre as suas críticas de que não há economia pujante, né, sem liberdade. Mas cada coisa no seu momento. E aí, matéria do Metrópolis. Inimigo comum. Tarcísio, Caiado e Ratinho vêm à direita unida em 2026. Em meio à profusão de pré-candidaturas da direita à presidência da República nas eleições, 3 dos governadores cotados para disputar o Planalto no ano que vem manifestaram nesse sábado confiança de que o campo conservador estará unido contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve tentar a reeleição. O Bolsonaro vai apoiar um desses 3. Tá? Se você está achando que o Bolsonaro vai lançar o filho dele ou vai lançar a Michelle, esquece. Tá? O Bolsonaro vai apoiar um desses 3. E o que me agrada nesse ponto aqui, e aí você vai falar, então, olha lá, então. O que me agrada disso aqui é saber que há uma união de 3 figuras que nem de longe são os candidatos que eu quero, né? Se você me perguntasse, por óbvio, eu ia querer um candidato como o Milei, um Milei da vida, né? Então, para mim, nem Caiado, nem Tarcísio e nem Ratinho se equiparam ao Milei. O Caiado, com o discurso da segurança pública, bate um bolão, é o melhor dos 3 no discurso da segurança pública. Goiás é diferenciado, né, a questão da segurança pública. O Tarcísio, na questão econômica, é um cara que herdou, né, aí o estado mais pujante, né, economicamente, mas está fazendo um trabalho excelente. E o Ratinho também não vem fazendo um mau trabalho, né, no Paraná. Os 3 unidos é muito melhor que desunidos nessa hora. Então, assim, não tem cão caça com gato, né?
Agora, o Flávio Gordon foi repostado aqui e olha só o que ele escreveu. Essa coisa de, estou pensando no produtor, no exportador brasileiro. Não passa de mentira. Porque com a manutenção de Alexandre de Moraes e Caterva no poder, ou seja, com a manutenção da ditadura socialista e anti-americana que subjuga o Brasil, não apenas o produtor vai se estrepar, como a mãe do produtor, a avó do produtor, os filhos, os netos e bisnetos do produtor. Então, vamos parar de desculpinha esfarrapada para mascarar a covardia. Cara, tá todo mundo aplaudindo este discurso aqui. E por quê? Porque o cara tem razão. Sim. Cara, se continuar esse discurso, todo mundo vai se estrepar. Só que é o seguinte, pelo menos, talvez o sistema ainda tente fingir normalidade. E se for fingir normalidade, figuras como Tarcísio, Caiado e Ratinho agora radicalizarem, só vão deixar os caras inelegíveis. Eu defendo, a não radicalização. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Para mim, o Brasil está indo a galope para o lado da Venezuela. Mas é galope mesmo. É galope. Qual que é o grande problema? O problema é que a Maria Corina Machado era quem dizia as verdades contra o Maduro. E quem diz a verdade contra o Lula, o que acontece? Olha o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro. Olha o que está acontecendo com o Felipe Barros. Olha o que está acontecendo com o Nicolas, que o TRE pode caçar ele, porque ele falou verdade sobre um livro pornográfico. Não é? Olha o que aconteceu com o Pablo Marçal. 3 ineligibilidades já. O Caiado já sentiu na pele. Teve a ineligibilidade, depois foi revogada. Quem abrir a boca e falar a verdade agora e radicalizar agora, tá fora do play. Tá fora do jogo. A brincadeirinha não vai acontecer. Foi assim. Até que precisava de alguém para ser o nome para enfrentar o Maduro. E aí apareceu Edmundo Gonçalves, o cara que não era radicalizado. O cara que estava dentro do play e o cara que pôde ter o nome dentro da candidatura. Você lembra que a Maria Elvira Salazar, tinha uma outra, Elvira, outra Salazar, se eu não me engano, que foi tentar fazer a candidatura, o site estava fora do ar, ela não conseguiu fazer a candidatura. Por quê? Porque ela tinha o mesmo discurso da Maria Corina. Maria Elvira Salazar, não, desculpa, a Corina, tá? Errei o nome. A Corina na Venezuela. Também não deixaram. Não deixaram. Ela nem fazia a candidatura. Aí ela teve que pegar alguém lá do bolo do Centrão e falar, então, eu apoio o Edmundo Gonçalves. Tá, o nosso Edmundo Gonçalves é o Tarcísio de Freitas. Então, desculpa aí, mas concordo que o que o Eduardo Bolsonaro está falando é verdade. Mas não acho que o Tarcísio abrindo a boca e falando agora em anistia é que vai ser a solução do problema. O que vocês acham? Tô tentando, assim, ser pé no chão, tá? Se dependesse de mim, Tarcísio, Ratinho, todos os políticos iam falar altas verdades, ir lá acampar, fazer greve de fome na porta do Congresso, todo mundo. Só que eles não vão fazer isso. E o regime sendo quem é, o que a gente precisa? Precisa, de que ainda tenham nomes viáveis e disponíveis para pelo menos fazer um contraponto. E para pelo menos depois tentar abrigar e ter uma resposta como a do Marco Rubio agora. Olha, o fulano de tal, o Lula ou o ciclano não é o presidente eleito. O Maduro não é o presidente eleito. Ele é só um líder de cartel e não vai durar para sempre. Nós vamos para cima. Agora, se não tivesse a eleição com Edmundo Gonçalves para ninguém para concorrer, será que os Estados Unidos ia ter a possibilidade de falar isso? Pois é. Não sei. Deixe seu comentário aí. O que você acha sobre essa situação? Fechou? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Eu vejo vocês daqui a pouco, meio-dia, no próximo editorial.